falando assim, tá, palhaço, mas isso é Cuba, né, cara? O Brasil não é Cuba, o Brasil é outra coisa. Eu falei, é verdade. O Brasil não é Cuba, mas o Brasil tá no caminho de Cuba. Falamos da desordem, várias desordens, né? Temos mais uma aqui que eu vou mostrar pra vocês, mais uma desordem. E aí você vai olhar isso aqui e vai me falar o seguinte, isso aqui não tá parecido com Cuba? Olha a situação que nós já chegamos. Devagarinho a esquerda vai cozinhando o galo, cozinhando o galo, cozinhando o galo, cozinhando o galo. E a população não percebe. Olha a situação que nós estamos hoje aqui, ó, com esse querido brasileiro que está lá nos Estados Unidos. E ele faz vários vídeos mostrando como que o brasileiro perdeu o poder de compra. Vamos lá. Hoje você vai entender o que é ter poder de compra. Isso é o que você compra com 250 mil no Brasil, uma BMW 330i 2021. Agora vamos ver aqui nos Estados Unidos. Ele vai pegar os mesmos 250 mil dinheiros. Por que é que ele pode fazer isso? Tem gente que vai falar assim, não, mas isso aí eu tenho que converter esses 250 mil. Não. Assim, o salário mínimo lá, o salário mínimo aqui, 1.500 e pouco. O salário mínimo lá é 1.800, 1.700, sei lá, alguma coisa assim. Então você não pode fazer conversão real para dólar. Ele está falando de poder de compra. Quem ganha um salário mínimo lá, ganha lá seus 1.800 dólares. Quem ganha um salário mínimo aqui ganha 1.600 reais. Então ele está falando de dinheiro. Dinheiro. Então são 250 mil dinheiros aqui no Brasil para comprar a merda de um BMW ali. Aí se você pegar esses 250 mil dinheiros e for para os Estados Unidos, olha o que você compra. Porsche Macan 2024. Ah, Lucas, quer dizer então que com 250 mil nos Estados Unidos eu compro uma Porsche Macan 2024? Negativo, aqui você consegue comprar Porsche Macan por 54.490, mais essa BMW X3 Série M 2022 Competition por 59.490, mais a mesma BMW 330i 2021 por 24.490, mais um Camaro ZL1 2019 por 59.990, mais um Mustang conversível 2025 por 35.490. Se você comprar esses 5 carros de luxo aqui nos Estados Unidos, incluindo a mesma BMW 330i do Brasil, dá um total de 234 mil. Tem base um negócio desse, ainda sobra 16 mil. Mas calma, que ainda piora. O IPVA da BMW 330i no Brasil é de 10 mil reais por ano. Agora quer ver aqui nos Estados Unidos? Porsche Macan, 45 dólares. BMW X3, 45 dólares. A mesma BMW 330i do Brasil, 45 dólares. Camaro ZL1, 45 dólares. Mustang conversível, 45 dólares. Para você ter esses 5 carros na sua garagem aqui nos Estados Unidos, te custaria 225 dólares por ano. Para encher o tanque de 60 litros da BMW no Brasil a 6 reais o litro da gasolina, custaria 354 reais. Agora vamos ver aqui nos Estados Unidos que está 76 centavos o litro da gasolina. Porsche Macan, 65 litros, 49 conto para encher o tanque. X3 Competition, também 65 litros, 49 conto. A mesma BMW 330i, 60 litros, 45 conto. Camaro ZL1, 72 litros, 55 conto. Mustang conversível, 60 litros, também 45 conto. Aqui nos Estados Unidos você gastaria 243 conto para encher o tanque dos 5 carros. Sabe quanto que é o imposto que você paga aí no Brasil dessa BMW 330i? 137 mil reais. Agora quer saber o preço do imposto desses 5 carros juntos aqui nos Estados Unidos? Lembrando que o imposto é na hora que você paga, é de 6,5% aqui na Flórida. O imposto desses 5 carros juntos aqui na Flórida seria de 15.207. E lembra que lá no começo sobrou 16 mil, hein? E sabe por que o brasileiro não tem esse poder de compra? Porque precisa cobrir os desvios de dinheiro, os rombos das estatais, os esquemas de corrupção bilionários. Esse é o custo do Brasil hoje. Um governo que faz o trabalhador pagar a conta de toda a incompetência do Lula e da roubalheira institucionalizada. Enquanto o povo se mata de trabalhar, esse governo cria ou aumenta 37 impostos só nos últimos 2 anos, para sufocar ainda mais o próprio povo. Enquanto isso, aqui nos Estados Unidos, nos últimos 9 meses, o Trump reduziu impostos de pelo menos 5 frentes importantes. Isso num país que já tem poder de compra forte, hein? Agora me responda, você prefere ter um governo que joga a seu favor e faz tudo para deixar mais dinheiro no bolso do trabalhador? Ou você prefere continuar tendo um Lula que sufoca cada vez mais a população, deixando cada vez menos dinheiro no seu bolso? Me fala aí. Então nós vimos a bagunça na ANP, a bagunça na política e agora nós vimos bagunça financeira. Quando eu falo que o Estado brasileiro, a República Brasileira é um puteiro, não é um xingamento,
É quase como um relatório técnico, sabe? Um parecer técnico do que o Brasil é hoje. É um parecer, não é um xingamento. O que a gente está vendo aí acontecer com o Brasil, aí você quer mais um pouquinho, tá? Virar a live da depressão, né? Mais um pouquinho. Vou botar para vocês aqui, ó. Então, a gente passa aqui, parece a live da depressão hoje, né? Mas não é isso não. O meu compromisso com vocês aqui é informar, instruir, mostrar, olha aí que tá acontecendo isso, aquilo e tal. Então, a gente perde, às vezes, gasta muito tempo concentrando Brasília, e olha o que tá acontecendo no resto do Brasil, em todos os níveis. Nós entramos no nível de prefeitura, de vereança, nós não estamos entrando nessas outras áreas. Mas isso tudo é decorrência da política. A política que cria todos esses ambientes. É a política que cria todas essas possibilidades. É a política que cria a impossibilidade de punição ao bandido. É a política que cria todas as restrições lá no presídio, que você não pode revistar o parente, você não pode fazer isso, você não pode isso. É toda a política que cria. Então, você pega todos esses problemas que a gente está vendo aqui, ó. Tem mais um só pra gente completar. Tá chegando o Natal? Não, não tá chegando o Natal não, mas o comércio tá tão desesperado que já estão decorando já o shopping. Antigamente era começo de dezembro, né? Dia de Reis ali, começo de dezembro, começava a decorar. Agora não, outubro já começou a decoração. Desespero total. Aqui o pessoal trazendo aí como é que tá a questão do peru de Natal esse ano. Será que vai ter peru de Natal na sua casa? E aí você achando que vai comer peru no Natal? Olha isso daqui, ó. Ó, esse peru aqui, ó, sadia, R$440. Olha esse aqui, ó. R$503 o peru. Aí você fala, tá bom, esse é muito grande, vamos ver o menor. Ó, o menor, R$165 um peru, gente. Olha isso daqui. Cara, 420, ó. R$420. Tá, eu vou pegar então um pequenininho. Só pra dar um cheirinho. R$82, cara. peito de peru. Olha isso aqui, gente. Mas eles dizem que a inflação tá controlada, né? Eles dizem aí que o IBGE mostra, tá tudo controlado, tá tudo bom, ó. Nada tá acontecendo. É isso aí. Vai no mercado, você sai chorando no Brasil. Até o peru tiraram da ceia brasileira. E aí você achando que vai comer peru. Isso aí. É desordem. O Haddad falou que a inflação está em 4%. Né? Se você disser que não são os 4%, provavelmente você será taxado aí de fake news. Fake news. A desordem é generalizada. Generalizada. Olha o que eu tô só maltratando vocês hoje aqui, né? Mas é a realidade. Profissional de saúde denunciando a desigualdade no acesso a exame entre pacientes e detentos. Falamos de polícia, petróleo, política e agora saúde pública. Eu vou dar um tapa na cara de vocês que são cidadãos cidade de bem. Eu trabalho na saúde já tem quase 10 anos. Sabe quanto tempo que leva para vocês, se precisarem de um exame de ressonância, tomografia, imagem, cirurgia, alguma coisa assim do SUS? Às vezes eu atendo pacientes que fizeram uma solicitação de ressonância e levou 3 anos para sair a liberação. 3 anos. Sabe quanto tempo que demora para um detento ou para um preso conseguir um exame de ressonância, tomografia? Um dia. É só o tempo deles conseguirem fazer a papelada. Um dia. E para você que é cidadão de bem, demora 3 anos. E é isso aí. Agora, como explicar para os filhos que vale mais a pena você seguir o caminho errado, né? Como que você vai ensinar isso pro seu filho? Que uma pessoa
que foi presa por cometer um crime ou uma infração tem mais direito do que ela que segue a lei à risca. E é isso. Boa tarde. Veja, isso aqui não é um problema da saúde pública. Isso é um problema da política. Isso é um problema político. Eu ia dizer que nada. Isso é mentira de Dindinha. A política que cria essa condição. É a política que cria essa situação. Duro, né, cara? É difícil, é duro, mas olha o tamanho do problema, né? Olha o tamanho do caminho que nós vamos ter que passar, que nós vamos ter que correr, que nós vamos ter que seguir para a gente ter um país melhor, um Brasil que seja daquele dos nossos sonhos, né? Então, veja, quantas coisas nós mostramos hoje aqui que estão erradas. Um monte. Mas se você quiser atuar individualmente em cada uma, é a mais absoluta perda de tempo. Você vai ter uma vitória aqui, uma derrota ali, uma vitória aqui, 15 derrotas ali, uma vitória aqui, 30 derrotas ali. E a coisa segue. Se não tiver voto distrital e puro com recall, ou seja, se você não mudar a qualidade do homem público, é isso aí. Qualquer político com o mínimo de racionalidade, normalidade, escuta uma situação dessa aí, do exame, escuta a situação essa aí do policial, ele vai agir no sentido de corrigir isso. Só que qualquer um hoje que vá corrigir isso, o que você vai ouvir? O pessoal vai falar, e a máquina não deixa, o sistema se movimenta, tal. Aí porque é quando você é um lobo solitário. Agora, se você tiver um grupo, se você tiver uma mudança, a coisa resolve. Porque este puteiro brasileiro aconteceu nos Estados Unidos no começo do século e eles resolveram com voto distrital puro. Então não é uma ideia que talvez dê certo, não. Já deu certo. Se você não entregar o poder na mão do povo, o poder está na mão do político, que é a pior fração da sociedade. Se o poder está na mão do funça, está na mão do político, é isso que acontece. É isso que a gente está vendo aí. Se as coisas não tiverem consequência, é isso que vai acontecer. Então a única solução que a humanidade encontrou para isso é você criar a tal da democracia de verdade, que é o povo mandar no político. A falsa democracia é quando o político manda no povo. Então não tem muita alternativa, não tem pra onde correr. Por isso que essa opção que eles estão tendo aí do voto distrital misto, porra, pra gente é uma maravilha. Pra gente é um avanço, cara. É um tremendo de um avanço. A gente vai dar um salto de qualidade e talvez o Brasil se transforme com essa porra. Mas a galera tá sentindo o cheiro da ruptura. Isso tudo que eu tô mostrando pra vocês são indícios da ruptura que tá chegando, porque tudo isso é insuportável. Qualquer área que você olhe, que você analise, é insuportável. Aqui, ó, achei a fotografia aqui. Olha só, hein? Elizabeth Ângelo Sardinha, escuta isso aí. Obrigado, Marisa. Obrigado, Marisa. Elizabeth Ângelo Sardinha, escuta isso aqui. Todo mundo sabe que esse cara aqui, na fotografia aqui, na imagem, é supostamente o Zumbi dos Palmares, né? Eu tô escrevendo um livro sobre 100 mentiras na história do Brasil, e essa aqui eu tinha separado, que olha só que curioso, né? O Superchat falando sobre o tema que eu tinha separado aqui para contar para vocês, tá? Então, existe uma grande mentira sobre a questão do Zumbi, várias mentiras, do Zumbi ali e o Quilombo dos Palmares, né? Eles ficavam lá no alto da Serra da Barriga, tá? É um lugar de bastante vento ali. E diziam que Zumbi dos Palmares reinava por ali entre homens livres, que Palmares era um tipo de Éden negro, né? Em meio ao inferno da escravidão no país, e que lá era um local de salvação, tá? Mas por trás dessa
fumaça dessa narrativa, dessa lenda que surgiu aí do zumbi, o que realmente existiu ali foi um outro mundo, tá? Ali era um reino, mas não era uma república, não era uma democracia. Ali existia um poder africano transplantado, né? E não era o que o pessoal falava de uma utopia libertária, tá? Então, durante décadas, o Quilombo dos Palmares foi vendido para os estudantes, para a sociedade, como um tipo de Jerusalém dos escravos. Território livre, igualitário, anti-escravagista, ou anti-escravista, né? Então a narrativa moderna pintou o zumbi como o primeiro abolicionista do Brasil. Mentira. Ele era o precursor da luta pelos direitos civis. Mentira. Símbolo imaculado de resistência ao homem branco. Mentira. Nada disso é verdade, tá? Palmares nasceu ali mais ou menos no fim do século XVI. Ali era Alagoas, né? Quando escravos fugidos ergueram ali as primeiras casas, fizeram plantações na serra, era um local de difícil acesso, né? E passou bastante tempo, no século XVII, o lugar, depois de um século de gente morando e trabalhando ali e outras pessoas chegando, o lugar virou um verdadeiro reino ali. Tinha muralha, tinha proteção, tinha cerca, tinha casas construídas grandes, como se fossem palácios, na medida do possível. Você tinha soldado, tinha hierarquia e também havia escravos. O líder nesse momento histórico era um cara chamado Ganga Zumba. E ele governava como o rei africano governa. Eu tenho um livro aqui com uma biografia e algumas histórias do reino de origem do zumbi. Como ele nasceu no Brasil, eu digo da descendência dele lá. Então, eu tô com esse livro aqui na minha fila justamente para isso, porque falta muita informação sobre Palmares e zumbi, mas todo mundo sabe que aquilo era gerido tal como o reino africano. Então vamos estudar o reino africano e você vai saber as práticas que aconteciam lá, que eram reproduzidas aqui, né? Então, pra você ter uma ideia, o Ganga Zumba lá, que era tio do zumbi, governava dentro de Palmares como se fosse um rei africano. Os súditos dele tinham que ajoelhar diante dele e bater palmas em reverência ali ao que eles chamavam de majestade, que era o Ganga Zumba. Dentro do Quilombo, o catolicismo era a religião oficial, tá? No Quilombo tinha uma capela que abrigava imagens ali de Jesus, de Nossa Senhora. Dentro do Quilombo, feitiçaria era proibido. Tinha pena de morte para feitiçaria. Mas esse catolicismo ali de Palmares, ele era um catolicismo híbrido, né? E ele carregava muito do sincretismo que nascia nas senzalas, junto com o catolicismo, um pouco de Bíblia, um pouco de Congo, e saía uma religião diferente ali dentro de Palmares, né? Então, segundo vários registros ali dos viajantes, e a gente tem muito registro de viajante que passou por ali, quem vivia lá, o gentílico de quem vivia em Palmares eram os palmarinos. E eles viviam da agricultura, viviam da pesca e também viviam dos assaltos. Eles roubavam os engenhos da região, libertavam alguns cativos nessas operações, né? E outros eles aprisionavam. Então, os escravos que eram tomados à força, eles não ganhavam liberdade em Palmares. Em Palmares, eles eram vendidos ou eram punidos e serviam aos chefes da cidade. Então, Palmares não era um refúgio da escravidão. Palmares foi uma nova forma de poder, tá? Quando o Ganga Zumba tentou fazer as pazes com os portugueses, porque é o seguinte, estava tendo muito roubo na região, eles estavam assaltando muito. Então, mandaram lá uma primeira expedição militar e eles não chegaram num acordo, tá? Não foi expedição policial primeiro lá, tiram lá e tal. Aí não chegaram a um acordo, aí mandaram os portugueses mandaram uns caras
que começaram a abrir uma estrada em direção a Palmares. O Gangazumba, que não era bobo nem nada, malandro, o Gangazumba olhou e falou assim, ó, a gente vai se fuder aqui. Os caras vieram já, a gente tá roubando aqui na região, a gente vive bem aqui. Mas a gente rouba também em volta, dá um monte de problema, assalta engenho, rouba escravo, rouba ali, mata os outros. Sequestra mulheres brancas. Mulheres brancas foram escravas dentro de Palmares. E a força policial já esteve aqui. Eles tentaram fazer um acordo, não chegaram no acordo. E já estavam construindo estradas de acesso para melhorar os acessos a Palmares. Eles falaram, ó, fodido, cara. Os caras vão vir aqui com equipamento militar. Aí o Gangazumba não era bobo nem nada, resolveu melhorar a conversa com os portugueses, né? Fazendo as pazes e tal. Então, ele consegue fazer um acordo de paz ali, com algumas condições e tal. O tal do Gangazumba, ele tinha um sobrinho que se chamava Zumbi. Sobrinho dele. Zumbi ficou puto que o tio tinha feito um acordo com os portugueses para deixar Palmares em paz, parar os assaltos. O português falou, cara, viva a tua vida aí, cara. Daí, cara. Invadir os engenhos, destruir engenho, assaltar de volta, é revolta de todo mundo. Aí ele fez o acordo. O Zumbi não gostou do acordo, tá? Falou que o tio tinha traído o povo e tal, e ele mata o tio envenenado. Traidor do tio, Zumbi, mata o tio, toma o trono ali, e a partir daí, Palmares virou uma fortaleza de guerra. E aí ele começou a entrar em conflito e a intensificar. Quem provocou a destruição de Palmares foi um Zumbi. Zumbi. Durante 15 anos, eles foram resistir, continuavam as operações na região, e foram resistindo às expedições portuguesas. 15 anos eles lutaram ali. Mas a história também não conta que os primeiros a ferir o Zumbi nessas batalhas não foram homens brancos. Vocês sabiam que foram homens negros? Existia um regimento chamado Regimento dos Henriques, que era formado por soldados africanos a serviço do Império. E esses soldados entraram em guerra lá em Palmares também. Índios também entraram em guerra contra Palmares. Depois tivemos os Henriques, mais os índios, mais os portugueses, que lutaram lado a lado, tá? Inclusive um personagem muito pouco citado, tá? Chamado Terço de Camarão. Mas vamos lá, aí, seguindo com a história, são personagens que dá para contar histórias individuais de cada um deles. Em 1694, quando chamaram o Domingos Jorge Velho, bandeirante paulista, bicho já experiente, com a baqueada, ele que faz a operação final que destrói Palmares. Zumbi foi morto no ano seguinte. E o pessoal duvidava, né? Como ele tinha escapado do cerco, o pessoal duvidava, não, zumbi, ninguém consegue matar zumbi é imortal. Encontraram o Zumbi no ano seguinte, ele foi morto, a cabeça dele foi cortada, foi salgada, e a cabeça dele foi exposta no Pátio do Carmo, lá em Recife. Porque tinha um mito dizendo, não, o Zumbi é imortal, fugiu mortal, não, a cabeça dele está espetada ali. A partir daí, o mito não morreu, porque vários cronistas da época, como Sebastião da Rocha Pita, começaram a criar a mitologia do Zumbi quase como se fosse uma figura bíblica. O guerreiro que se atira do penhasco antes de aceitar a escravidão. Não tinha nada disso, tá? Então, esse mito foi atravessando os séculos, né? E chegou um momento em que o Zumbi começou a ser canonizado pela política. No século XX, Zumbi virou bandeira de movimento identitário. E a morte dele, que hoje é o Dia da Consciência Negra, né, foi todo um movimento político do século XX. Então, o herói foi
reinventado. Só que agora como o primeiro libertador de negros do Brasil. Mas absolutamente falso. O verdadeiro Zumbi nunca lutou contra a escravidão nenhuma. Ele lutava pela independência de Palmares ali. E não pela abolição universal da escravidão. Nunca foi pauta, nunca tem nenhum registro disso. Então a lenda, ela nasce da necessidade, tá? Porque um país sem heróis era um país sem referência. Aí você tem o golpe da República e tinha que se criar referências, heróis que fossem antagonistas tanto do Império Português quanto brasileiro. Aí começaram a procurar os heróis, aí vem Tiradentes, aí trazem Zumbi. Então, mas o Quilombo dos Palmares, quando você olha para ele sem romantismo, ele era apenas um reflexo da África transplantada para o Brasil. Lá dentro você tinha hierarquia, você tinha uma monarquia, você tinha a fé católica misturada com as religiões africanas, você tinha ali cativeiro, você tinha tortura, você tinha execuções, você tinha escravo de todas as cores, tá? Você tinha escravo sexual, escravo de trabalho, você tinha de tudo lá. Tá? Os bantus, que é o mesmo grupo étnico do Zumbi, tradição do povo banto, a prática da escravidão na terra natal. Mas que história é essa? Na terra natal deles, eles praticam a escravidão, mas quando eles chegam no Brasil, eles são abolicionistas. Isso não faz o menor sentido. Tá? Então, até hoje, em alguns casos lá na África, você encontra até hoje o povo banto ainda com escravos, até hoje. A Mauritânia foi o último país a abolir o cativeiro. Isso aí foi há 40 anos atrás. Então o erro não está em você reconhecer, por exemplo, a bravura dos palmarinos. Você tem que reconhecer, para resistir o Império durante 15 anos, não eram covardes. O erro está em você projetar sobre eles as ideias modernas de liberdade, as ideias modernas de igualdade, sendo que eles mesmos discordariam disso. Palmares não foi uma utopia revolucionária. Palmares foi um espelho do que eles tinham na África ali. Com toda a brutalidade de tudo que trouxeram do mundo onde eles viviam. Natural. Tentavam viver a vida deles ali e tal. Mas, faltando recursos, os caras iam assaltar os engenhos da região. Isso chama a atenção da autoridade civil e a porrada come. Até que chega um momento em que, depois de 15 anos de combate, eles mandam lá um profissional e acaba com aquilo de uma vez só, tá? Então, veja que interessante, né? Isso tudo veio a partir de um chat aqui. O chat aqui, ó. Olha lá. Elizabeth Angel Sardinha, tá lá. Trabalho de escola do dia, consciência negra. Homenagem a Mandela. Mandela, eu tenho um vídeo aqui no canal, um corte. Mandela, terrorista, assassino. O grupo do Mandela inventou a execução por morte no micro-ondas, que é aquela que você coloca um monte de pneu na pessoa, taca combustível e taca fogo. Aquilo é uma invenção do grupo do Mandela. A biografia do Mandela, ele escreve e fala dos atentados à bomba que ele matou um monte de gente na África. Ele passou 30 anos na cadeia porque ele era terrorista e matou gente, explodindo. Aí de repente virou, nossa, Mandela, Mandela Day, fizeram música e tal. Foi apresentado como um herói e tal, que está lutando contra a opressão. O grupo do Mandela hoje é o mesmo grupo que assassina os Boers, que são os fazendeiros da África do Sul, que o Trump abriu facilitação da imigração dos fazendeiros da África do Sul, da quantidade de gente que está morrendo na África do Sul. Um chefe meu foi para a África do Sul a trabalho, ele falou, saiu do hotel, o pessoal do hotel, cara, pelo amor de Deus, 3 ruas para trás, para lá é praia, fica à vontade, tem polícia, tem segurança, 3 ruas para trás lá, não vá, eles te matam por você ser branco. O Alexandre Garcia contou uma história que eu já mostrei aqui para vocês, que ele foi fazer uma expedição na África do Sul e tinha uma combinação lá com o motorista
Eles iam parar num determinado ponto e a galera ia fuzilar todo mundo que tava no Jeep. E ele ia morrer, Alexandre Garcia. Deu errado lá na última hora, alguma coisa lá, e ele partiu. Ódio racial. Ódio racial. Mandela, é o grupo do Mandela até hoje lá. Brabo, né, cara? Aí as grandes referências brasileiras, Machado de Assis e companhia, nada. André Rebouças, nada. Nilo Peçanha, o primeiro presidente aí brasileiro, negro, que foi. O cachorro acordou de susto aqui.